No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 90% dos países recuou no Índice de Desenvolvimento Humano, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. O assunto hoje é redução das desigualdades. Participam Carlos Piovesani, professor associado da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do CNPq. Entre suas publicações se destaca A Voz do Povo, uma longa história de discriminações. Marcelo Galiza é mestre em economia pela Unicamp, é especialista em políticas e gestão governamental. Ele está lotado no IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. E você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com Mônica Grayle, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Carlos. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você que está em sintonia com o Brasil ODS aqui na Rádio Brasil Atual. O destaque ou os destaques da semana, Frank? Verdade, eu começo destacando o objetivo do desenvolvimento sustentável número 10, que é o que a gente vai abordar hoje, que ele trata de reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, né? E também reforçar que os objetivos de desenvolvimento sustentável, ou os ODS, como são conhecidos, né, são parte da Agenda 2030 da ONU, por um pacto global, por um mundo mais justo e sustentável, Joel. E o destaque da semana, não poderia ser outro, né? É a morte da Rainha Elizabeth II, a Rainha do Reino Unido, né? Que tem que ser respeitado, tem que ser né, uma pessoa que morre, sempre tem que ter o respeito de todos e de todas. Mas o que eu queria destacar, João, é essa glamorização da realeza, né, que está sendo feito pela mídia brasileira e de uma certa forma até mundial, mas mais no caso brasileiro. Não tem sentido, pleno século XXI, fazer essa glamorização da realeza. Isso é coisa que a Disney faz, é coisa de ficção, né? Não da realidade do dia a dia, né? Não se pode esquecer o que foi, o que é, inclusive, o Império Britânico, né? Aquelas colônias todas, ainda muitas delas já estão independentes, mas, enfim, ainda algumas delas permanecem nessa área de influência do Reino Unido, né? Que foi um campo de exploração de séculos e séculos do Império Britânico, né? E isso não está mais em sintonia com os ODS, principalmente, os objetivos do e a realidade do mundo em geral, né? Exatamente, né, Jó? E para finalizar, né, acho que, falando em realeza, né, o Brasil, na semana passada, completou 200 anos de independência de Portugal. E o candidato presidente, né, falou que é imbrochável, né? Bom, essa é uma questão que ele tem que resolver lá com a esposa dele, se ele é ou não vem ao caso. Agora, o caso vem mesmo, isso é que a administração dele é uma administração impotente para resolver os problemas do nosso país, né? 4 anos que nós estamos vendo aqui que a situação não está sendo resolvida, uma administração impotente, Joel, para os dias de hoje. Lembrando, Frank, que o Brasil voltou ao mapa da fome em 2018. Exatamente. O relatório, para começar o programa, eu quero complementar. Estamos a 3 domingos das eleições, isso que eu esqueci. 3 domingos das eleições. Puxa, está chegando, Frank. Está chegando. Deixa eu cumprimentar o Carlos. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, Joel, Franklin, Marcelo, prazer estar aqui com vocês e com todos os ouvintes. Marcelo, muito obrigado pela entrevista. É um prazer ter você conosco aqui no nosso programa. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, Carlos, Franklin, Joel. É um prazer também grande estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, aponta que, pela primeira vez em 32 anos, o Índice de Desenvolvimento Humano sobre saúde, educação e padrão de vida de uma nação apresentou declínio em mais de 90% dos países entre 2020 e 2021. Bom, tivemos o fenômeno da pandemia, né, que não pode... Mas o que está acontecendo? Há uma falência das políticas públicas, que apesar da pandemia, continuam em declínio. Enfim, eu quero começar a te ouvir, Carlos.
Por que esse declínio? Eu acho que a gente deveria, sobretudo, assim, ouvir nesse quesito, assim, principalmente o que o Marcelo tem a nos dizer. Eu acho que ele está mais bem gabaritado para nos dar informações e análises a respeito desse cenário mais conjuntural e recente. Mas, sim, adiantando assim, aquilo que pode ser alguma coisa da minha expertise, eu diria a vocês o seguinte, que no que diz respeito a respeito pela fala pública das camadas populares, pela legitimidade outorgada ao que eu tenho estudado como a voz do povo, nós vivemos um período que é paradoxal. Paradoxal no seguinte sentido, mais ou menos no meio da modernidade, herdeiro assim do iluminismo, das revoluções do século XVIII, a gente conheceu um recrudescimento, um aumento significativo, né, de respeito pela legitimidade popular. A noção de soberania popular nasce, né, naquele contexto de Revolução Francesa, etc., e desde então, como um legado desse imaginário iluminista, revolucionário do século XVIII, final do século XVIII, o século XIX conhece uma grande ascensão da ideia de igualdade. E essa ascensão da ideia de igualdade se consolidou bastante desde a modernidade, mas conheceu importantes refluxos, como, por exemplo, no finalzinho do século XIX e começo do século XX, o que acabou culminando no nazismo, no fascismo, etc. Depois da findada Segunda Guerra Mundial, a gente tem novamente uma espécie de retomada, de crescimento, de consolidação dessa ideia de igualdade, que, por sua vez, sofre, mais uma vez, refluxos, né? Então, a gente hoje, no que diz respeito às coisas que eu tenho estudado, a gente tem, por um lado, uma noção importante, e às vezes mal interpretada, como lugar de fala, que significa assim, que quem sofre na própria pele, quem sofre no próprio corpo, dores de uma maneira que o outro não pode sentir em seu lugar. Por exemplo, ninguém sofre mais misoginia do que a própria mulher, ninguém sofre o racismo quanto a população negra, indígena, etc., homofobia como as pessoas da comunidade LGBTQIA+. Então, por essa razão, a gente dá muito respeito, dá muito lastro, dá muita legitimidade a esses que sofrem na própria pele. Mas, por outro lado, nós vivemos esse refluxo, né, conjuntural, recente, e que faz com que, ao mesmo tempo, exista todo esse investimento de legitimidade a essas pessoas e, em contrapartida, uma detratação daquilo que elas dizem, do modo como elas falam, também assim, bastante significativo, super anacrônico, mas produtor de muito efeito, muito eficiente e muito inibidor das causas igualitárias, emancipatórias que essas vozes poderiam aportar. Eu quero te ouvir, Marcelo. Há algo de errado nas políticas públicas? A vontade popular está sendo distorcida durante esse período? Isso pode explicar que 90% dos países apresentou um índice de desenvolvimento humano baixo? O seu som, Marcelo. Nós queremos o seu poder de fala real, efetivo. Não, complementando um pouco, acho que o que o Carlos colocou, acho que ele já colocou otimamente, assim, acho que as relações entre Estado, políticas públicas, desigualdades, enfim, ela é complexa, ela é permeada de conflitos, disputas, contradições. A gente tem momentos na história em que isso evolui de um jeito, momentos em que isso se retrai, e a gente vive atualmente esse momento de refluxo, de desmonte do que foi construído e minimamente consolidado, ou a gente achava que tinha consolidado em alguma medida né, ao longo dos anos 2000. Enfim, então a gente vive esse refluxo com um desmonte grande de políticas que a gente compreendia, de instituições, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esse desmonte não é total, né? Existe resistência, existem elementos que permanecem e que nos ancoram, de alguma forma, para um novo movimento que a gente imagina que vai fazer de reconstrução, enfim. Então, a história é um pouco essa sequência, né? Não existe
essa unidireção, assim, né, de construção contínua, a gente tem esses refluxos, e eu acho que a construção de compromissos como o ODS, né, com a relevância, com o tamanho, a dimensão, esse esforço coletivo de construção coordenada dentro do país, né, em 3 níveis de governo, sociedade civil, eu acho que tudo isso são elementos de resistência que nos mantém, de alguma forma, ancorados, né, numa nova possibilidade de desenvolvimento com base mais inclusiva. Então, é isso que a gente tem para reunir forças, né, para retornar ao momento de reconstrução. Relatório Luz, Marcelo, segundo o relatório Luz divulgado agora recentemente, o Brasil não comprou nenhuma dos 17 ODS. Isso, exatamente. É isso, a gente vive esse momento. Mas esse tipo de instrumento persiste, ele existe, a gente ainda tem ele para falar dele, e é com base nesse tipo de construção que a gente pretende retomar, né? Assim, Carlos, eu quero te ouvir. Você, na sua fala, você falou do refluxo, né, que acontece na história e que acaba o respeito da vontade popular acaba, né, não acontecendo. Como nós resgatamos isso? Porque o Marcelo falou que existe, depois de um período de desrespeito, vem o respeito, e aí sim, é o ciclo histórico. Como a gente resgata esse ciclo histórico no momento de retrocesso que o país vive hoje? Bom, antes de mais nada, assim, acho muito pertinente, Joel, a gente fixar essa complexidade da história referida pelo Marcelo, né? Ele também estava presente na minha primeira intervenção. Não se trata exatamente e só de um sentido único da história, e também não uma dialética pronta e acabada do tipo avançamos, refluímos, avançamos, refluímos. A coisa é muito mais complicada do que isso, né? A história tem uma complexidade, o processo histórico tem uma complexidade tamanha que não nos permite exatamente fazer previsões. Fazer história, sim, não a gente pode até, sim, aventar, sim, audaciosamente algum prognóstico, mas fazer história é olhar com bastante complexidade para tudo que aconteceu, né? E talvez ter alguma esperança com base numa certa tendência do processo histórico. Mas tendência do processo histórico não é lei natural, não significa necessariamente que a gente vai para aquela direção. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Pela seguinte razão, porque como a gente frequentemente na universidade é acusado, né, de marxismo cultural, eu vou fazer por onde e vou lembrar de uma espécie de máxima do Gramsci, atribuída ao Gramsci, né, segundo a qual você tem que ser pessimista no diagnóstico e otimista na ação, né? E olhando para aquilo que foi meu objeto e continua a ser meu objeto de pesquisa, de investigação, eu diria o seguinte, que a gente pode ter alguma esperança, a gente tem que fazer diagnóstico pessimista e não fechar os olhos para o refluxo, né, para todo esse retrocesso a que a gente está assistindo. Mas, em contrapartida, eu sou ainda otimista, tenho alguma esperança pela seguinte razão. Se a gente pensar que há alguns poucos séculos atrás, o que no processo histórico é um estalo de dedos, né? Se alguém dissesse assim, não, a escravidão vai acabar assim, em 2 séculos, ninguém acreditaria. Do mesmo modo, se alguém dissesse que a gente tem que respeitar, mas não só respeitar, mas tem que falar principalmente, e não só falar principalmente, mas escutar principalmente o que as camadas populares têm a dizer, a gente acharia isso assim, alguma coisa estapafúrdia, no mínimo. No mínimo acharíamos estapafúrdio defender o direito de que alguém que vem de camada popular, um miserável, alguém que sofre, alguém que está excluído, pode falar e tem o que dizer. Vocês estão me entendendo? Então, hoje, o processo histórico guarda essa complexidade, de modo que, ainda hoje, o preconceito em relação à qualidade do que tenha sido dito por pessoas das camadas populares, por pessoas de grupos excluídos, é enorme. Esse preconceito ainda é enorme. Em contrapartida, a gente vive uma coisa, digamos assim, inédita, por mais que a história já tenha assistido, por exemplo, na República de Roma, o Tribunato da Plebe, etc., entre outros contextos históricos, o que a gente vê hoje
como direito, reivindicação de que as pessoas marginalizadas, oprimidas, falem por si e com muito mais legitimidade, inclusive, do que outros que seriam seus porta-vozes, eu acho que a gente pode ter, sim, esperança de que esse refluxo, esse retrocesso seja algo conjuntural. E na minha praia, né, eu diria o seguinte: faz muito tempo, desde os antigos, desde retores, sofistas, etc., que os caras já indicavam o seguinte: olha, é pela linguagem que a gente constrói discurso de preconceito, mas também é pela linguagem que a gente tem um instrumento maravilhoso por meio do qual a gente pode combatê-los, pode desconstruí-los, né? Para dar um exemplozinho só, a gente sabe muito bem que a misoginia, o machismo está incrustado há milênios no chamado mundo ocidental, né? No mundo grego, a gente tem o correspondente ao mundo judaico, que é na figura de Helena, né? Então, a Helena é a culpada pela guerra entre gregos e troianos, etc. E já no século V a.C., um sujeito, um sofista chamado Górgias, faz o que ele chama de elogio de Helena. E é justamente nesse texto, um texto maravilhoso, que ele vai fazer a desconstrução dessa culpa atribuída exclusivamente à figura de Helena, né? Então, ali ele mostra com muita sutileza, com muita sofisticação, que foi por meio da fala, foi por meio dessa capacidade persuasiva da linguagem que Helena fez o que fez, e também pelo poder da linguagem é que se atribuiu com tanta eficácia a culpa a essa figura feminina. E ele, por meio da linguagem, faz a desconstrução toda dessa culpa atribuída e mostra justamente esse poder deletério por um lado, mas também emancipador por outro, que tem a linguagem humana. Marcelo, como desconstruir o cenário atual sendo otimista na ação, usando um termo do Carlos? É isso. Eu acho que a gente vive esse contexto em que a desesperança ela não nos pode tomar conta da gente, né? Então a gente tem que continuar na luta, construindo, e como o Carlos colocou, assim, a importância de algo que às vezes a gente acha que é como a linguagem, né? Às vezes a gente não dá tanta importância a ela, e às vezes é ela que vai nos transformar, que vai nos possibilitar criar novos caminhos, né? Então, eu acho que essa luta diária, a disputa cotidiana, né, da política, da linguagem, de como... eu acho que é por aí, assim. Ela tem que vir de uma base popular, né? Ela tem que ter essa base para a gente conseguir superar o que a gente está vivendo. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O Banco Mundial diz que a inflação alta pode permanecer até o fim de 2024. A Mônica Gleire, de Nova York, tem as informações. Uma pesquisa rápida do Banco Mundial alerta para o risco de retrocessos na redução da pobreza e impactos de longo prazo no desenvolvimento cognitivo de crianças por causa de problemas com a nutrição. O órgão analisou a situação de 85 países em pesquisas ao telefone e constatou que um número significativo de pessoas está sem o suficiente para comer ou reduziu o seu consumo de alimentos desde 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Os preços recordes de alimentos levaram a uma crise que deve lançar milhões de pessoas na pobreza extrema, aumentando os problemas da fome e má nutrição à medida que ameaça ganhos para o desenvolvimento conquistados a duras penas. A guerra na Ucrânia, a crise na cadeia de fornecimento, que já existia antes do conflito, e a recuperação interrompida da pandemia agravaram a situação. O aumento do preço tem um impacto maior em países de baixa e média rendas, que tendem a gastar grande parte do que ganham com comida. O Banco Mundial afirma que entre abril e julho desse ano, a alta da inflação afeta mais de 92% dos países de rendas baixa e média baixa. Já as nações de renda média alta tiveram níveis de inflação acima de 5%. Em muitos países, a alta do preço está na casa dos 2 dígitos. Já a parcela de países de renda alta com inflação alta é de 83,3%. Se comparado a janeiro de 2021, a média do preço do trigo e do milho está 20% mais cara. Já o valor cobrado pelo arroz é 16% mais baixo. O Banco Mundial
diz que a guerra na Ucrânia alterou os padrões globais de comércio, produção e consumo de commodities em formas que devem manter os preços numa alta histórica até o fim de 2024. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre redução das desigualdades com Carlos Piovesani e Marcelo Galiza. Bom, agora vamos com a enquete, o que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje, Franklin Valverde. É isso, Joel. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, mas serve para a gente ter uma noção de como as pessoas estão pensando a respeito do tema do programa. No caso hoje, redução da desigualdade, que é um tema ligado à ODS 10, né? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E nós fizemos a seguinte questão: você acredita em um Brasil menos desigual em 2023? E olha só o resultado, Joel. 49% das pessoas disseram que sim, mas a maioria continua ainda meio pessimista. Diz que 51% disse que não acredita que a desigualdade diminuirá no ano que vem, Joel. Olha só. E até as chances que se tem de diminuir essa igualdade está aí, né? Daqui a 3 domingos nós temos a eleição. Isso pode começar uma mudança, né? Dentro desse quadro que nós estamos vivendo aqui no país já há algum tempo. E eu devolvo essa bola aí agora, Joel, para os nossos convidados, tanto para o Marcelo como para o Carlos, né? Eles acreditam que há essa possibilidade efetiva de nós diminuirmos as desigualdades a partir de 2023? Vamos começar com o Carlos. Bom, eu acho que a gente poderia interpretar, brincando um pouco com esse par, né, que a gente está frequentando, otimismo, pessimismo, acho que a gente poderia, em princípio, ficar pessimista, como o pessimismo, né, que está com 51% aí das respostas, mas acho que a gente poderia, dialeticamente, pegar esse percentual e lê-lo pelo avesso, né? Lê-lo pelo avesso, indicando que, em boa medida, quem se diz pessimista com essa possibilidade de reduzir desigualdade é alguém que está tomando esse, ainda que motivado, evidentemente, pela pergunta, está tomando a possibilidade de reduzir a desigualdade como um problema fundamental. Então, é uma leitura interessante a sua, uma leitura bastante interessante a sua, realmente. Sim, porque isso não significa que a pessoa esteja subscrevendo a despreocupação com isso, né? Ao dizer que acha que não vai se concretizar essa redução, você tem ali, sim, pessoas que fazem disso uma preocupação fundamental. A minha resposta, sim, a essa pergunta, se me fosse perguntado, se eu fosse um dos inquiridos, eu faria parte do outro percentual, do percentual minoritário. Eu diria assim, acho que tem tudo para a gente retomar essa tendência histórica, que, como eu estava dizendo, é tendência histórica e não significa lei natural. Tem uma tendência histórica para que a gente fique cada vez mais, digamos, sensível às dores alheias, né, às dificuldades dos outros. Tem uma tendência, assim, digamos, incontornável da história nessa direção. O que não significa que ela vai se perpetuar se a gente, como dizia o Marcelo, se a gente não se engaja nessa luta. Se a gente acha que deixa a história correr e ela vai seguir o curso natural para o bom caminho, não, isso não vai acontecer porque, digamos assim, com muitas aspas, os adversários, né, que nos chamam de inimigos, eles vão fazer por onde, assim, a coisa se conservar no pior sentido possível. Ter retrocesso, refluxo, etc. Mas se a gente se engajar nesse compromisso, né, de reduzir as desigualdades, a gente tende, sim, a fortalecer isso que é uma tendência histórica. Então, assim, a minha... que é difícil, não significa que a gente está lidando com coisa fácil. Vocês devem todos saberem, boa parte das pessoas que estão nos ouvindo, né, que tem uma série de pesquisas que têm sido feitas desde o começo dos anos 2000, pelo menos. Marcelo pode me corrigir se tiver erro no meu dado, mas uma das mais conhecidas é do Piketty, né, da Escola de Altos Estudos e Ciências Sociais, uma pesquisa em larga escala, assim como outras tantas que mostram esse abismo, né, essa diferença assim, enorme, jamais inédita, né, no cenário mundial, entre os pouquíssimos
bilionários, trilhardários, e essa massa enorme de miseráveis, né? E tem um outro pensador francês contemporâneo, chamado Pierre Rosanvallon, e o Rosanvallon vai dizer o seguinte: olha, uma das dificuldades centrais da gente reduzir as desigualdades é justamente o fato de que, por um lado, você tem essas duas coisas. Esse abismo enorme, né? Essa diferença enorme, essa desigualdade assim, terrível, atroz. Uma outra coisa também desse lado, que é a percepção das pessoas, as pessoas se dão conta de que esse abismo existe e de que é preciso fazer alguma coisa para reduzir, mas em contrapartida, e dos percalços, uma das dificuldades reside justamente nisso, é que essa percepção social do abismo é lida muito frequentemente sob lente individual, sob a ideologia do mérito. Não, se as coisas estão assim, é lamentável, a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, mas o bilionário fez por onde ganhar tudo isso, e eu, na minha condição miserável, também devo ter errado muito para estar onde eu estou. Então, essa é uma das dificuldades assim, maiores. Né? E o que pode mudar isso? E o que pode mudar? A gente tem uma noção macro. O cidadão fala, não, eu não estou rico não por causa da minha ausência de competência, mas porque eu não tive oportunidades. Como é que a população, né, o cidadão comum chega a essa consciência? Instrução, Joel, instrução. Porque, assim, esse processo de naturalização, porque a ideologia do mérito, nessa direção, ela é, uma vez mais, assim, uma naturalização de processo histórico de estrutura social. Você tem estrutura social, você tem processo histórico que produz as coisas. Voltando um pouquinho aqui para o meu campo de interesse, durante vários séculos, milênios, eu diria, e em alguns contextos particulares, houve a tendência, por exemplo, de dar muita instrução, de dar muita prática para pessoas, digamos, da aristocracia, de nobreza, de privilegiados, que com essa instrução, com essa prática, falavam muito bem em público, ou seja, estavam investidos do talento da eloquência. Só que justamente você tinha um processo de escamoteamento disso que é estrutural, social, histórico, que era o seguinte: esses caras nascem falando muito bem. E aí, com isso, se você escamoteia todo o processo de instrução e apresenta resultado, apresenta produto como se não tivesse tido processo, isso faz com que as coisas, as diferenças, as desigualdades, elas se cristalizem, elas se naturalizem. O que desconstrói isso? É justamente instrução, como, por exemplo, assim, guardadas diferenças, proporções, etc., a tal revolução que aconteceu na passagem da Grécia arcaica para a Grécia clássica, em que a gente viu ascender filosofia, democracia e retórica. Porque com a retórica, naquele tempo, se dizia, numa palavra, qualquer um pode falar bem em público de qualquer coisa, desde que ele seja instruído, desde que ele tenha educação. Então, isso e foi uma conquista enorme. Claro, sim, a gente sabe todos os limites da tal democracia direta da Grécia Antiga, mas isso foi, em larga medida, levado a não proprietários de terra, né, de modo que muita gente se beneficiou desse tipo de informação. Ou seja, é preciso informar as pessoas, é preciso instruir as pessoas de que desigualdade não é produto de natureza. Não sem razão, só um complemento breve, se vocês me permitem, Franklin, Joel, Marcelo, não sem razão, o neofascismo contemporâneo que está assolando o Brasil tem isso como um dos seus argumentos fundamentais. Reivindicar um suposto reino da natureza em que deve prevalecer a lei do mais forte, e esse suposto reino da natureza tem que imperar na sociedade, matando o Estado histórico, as relações sociais. Para matar o Estado, você vem com o suposto Estado da natureza, que naturalmente já criou os fortes e os fracos e a evolução natural. E contempla uma minoria da população. Né? Marcelo, quero te ouvir a respeito da pergunta, Frank. Acho que, Frank, é melhor você repetir a pergunta. Não, eu estou lembrando dela. Estou lembrando, porque da nossa enquete, né, que as pessoas estavam pessimistas, né, que nós poderemos, no ano que vem, reduzir as desigualdades. Eu me incluiria também nos otimistas, mas assim, eu vejo que é um ano com muito desafio. A gente tem que construir base para a governabilidade. A gente tem
esse orçamento secreto para desconstruir, e isso nos dificulta muito nessa construção de uma base para a governabilidade. Eu acho hoje difícil pensar que em um ano você pode acabar com o orçamento secreto, dada a dimensão e a operacionalidade que ele ganhou durante esse período. Eu acho que esse é um grande desafio. A gente tem o teto de gastos que nos limita, que nos impõe sérias restrições do ponto de vista fiscal. Então, eu acho que tem algo que é muito interessante no objetivo 10, né, das reduções de desigualdades, que é essa associação entre metas ligadas às políticas econômicas, né, como políticas fiscais, tributárias, salarial, industrial, com as políticas de inclusão econômica, social e política. E se a gente tem uma restrição muito grande de um lado, você não consegue fazer isso. Você não consegue operar, são objetivos que eles têm que ser congruentes. Você não consegue ter uma política fiscal rígida, uma política econômica completamente restrita e fazer política social com uma amplitude que a gente precisa, dado a crise que a gente vive, dado esse período pós-pandemia. Então, eu acho que o ano que vem, em específico, será muito complicado, é um contexto difícil, mas ainda assim eu responderia, eu não sei se por sobrevivência, isso, acho que a gente tem que Mas em cima do que você está falando, Marcelo, em cima do que você está falando, a Oxfam Brasil aponta que 573 novos ultra-ricos surgiram durante a pandemia. Ao todo, são 2.688 bilionários no mundo, que juntos possuem uma riqueza de mais de 12,7 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, estima-se que 263 milhões de pessoas correm o risco de cair na pobreza extrema ainda este ano. Diante desse debate, uma solução fiscal que se busca é, por exemplo, taxar as grandes fortunas. Eu queria a tua opinião. Isso, eu acho que, sem dúvida, seria um caminho, mas a gente sabe da dificuldade de implementação, né? Assim como aumentar a progressividade tributária, né? A gente sabe que esses caminhos são caminhos que nos dão alguma folga, mas a gente também compreende que é complexo colocar adiante essas reformas que a gente precisa, elas nunca foram colocadas. A gente já teve um período de um governo mais progressista, que tinha a ambição, em algum nível, de fazer medidas, de tocar medidas desse tipo, e isso não aconteceu. Então, a gente sabe que é difícil e talvez pensar para os próximos 4 anos isso vai ser mais difícil ainda. Mas são medidas que certamente nos dariam alguma folga. A gente vai ter um ano muito complicado do ponto de vista orçamentário, assim, porque... O estrago está sendo grande, né? Essa é a verdade. O livro A Voz do Povo, uma longa história de discriminações, aborda discriminações da fala popular. A obra traça a trajetória de discriminações das práticas populares de linguagem, como a língua, o discurso, a fala pública, a escuta popular e a metalinguagem da emancipação. Conte um pouco mais sobre esse trabalho, Carlos, e como você identificou essa forma de exercício de poder, né, das chamadas elites em relação à população em geral? O que, na verdade, assim, mais se evidencia no livro, Joel, é o fato de que há como diz o subtítulo, né, que por fim eu acabei por escolher, a gente está lidando com uma longa história de discriminações que, entre outros fatores, conta para o seu fortalecimento justamente uma espécie de subestimação que a gente faz em relação a isso. Né? Porque a tendência, eu falo disso na introdução, é de que a gente esteja cada vez mais sensível a esse tipo de preconceito que, assim, em relação à sexualidade, em relação à etnia, em relação aos gêneros, então, em relação à desigualdade econômica, né? A aparofobia, né, que tem sido bastante debatida, esse ódio, né, essa aversão aos pobres. Tudo isso, digamos, em relação a todas aquelas e todos aqueles entre nós que são mais ou menos sensíveis socialmente, isso fica muito flagrante, muito bem estabelecido. Mas o preconceito linguístico, ele está de tal modo entranhado entre nós
que mesmo boa parte, sim, um percentual assim, enorme, entre todas e todos nós do campo progressista, né? E nós não percebemos isso, né, Carlos? Exatamente, exatamente. Uma das coisas que eu mostro é justamente isso, Joel, é que, digamos assim, pulando bastante a história, eu faço um retrospecto que remonta à Grécia Antiga, né? Passa por Idade Média, Modernidade, até chegar na contemporaneidade mundial e no Brasil, né? Falando só assim daquilo que é mais recente, veja você, o Partido Comunista Francês, em pleno século XX, primeiras décadas do século XX, estava com uma preocupação muito, muito interessante de formar novos militantes, novas lideranças, né, que pudessem assim, ser porta-vozes, né, das camadas populares, e eles montaram um curso para formar oradores, não só porta-voz, mas oradores, né, do Partido Comunista Francês. E, entre outras coisas que eles recomendavam e que, digamos, reprimiam, era não falar cometendo erro de gramática, se vocês quiserem, né? O que está em completo contrassenso com avanços efetivos da linguística, que numa palavra, sim, eu sumarizaria do seguinte modo. Desde o final do século XIX, pelo menos, segunda metade do século XIX já, a linguística se consolidou como ciência e desconstruiu a ideia de que teria língua superior a outra. Então, não existe língua superior a outra. O que você tem são formas distintas de elaborar os pensamentos dos mais simples aos mais complexos, com a especificidade linguística de cada língua. Isso. Do mesmo modo, Joel, só para complementar rapidinho, do mesmo modo, no começo do século XX, mas sobretudo a partir da segunda metade do século XX, com um campo do conhecimento chamado sociolinguística, aquela ideia que valia para deserarquizar as línguas, vale também para deserarquizar os dialetos, se vocês quiserem, as normas linguísticas. Então, do mesmo jeito que no século XIX se estabeleceu essa comprovação, essa verdade científica de que não tem língua melhor do que a outra, no século XX se consolida a ideia, não divulgada de modo algum, isso tem muito interesse em se fazer ou não se fazer, não se divulga a ideia de que não existe um dialeto, uma norma linguística superior a outra. De modo, intrinsecamente, não há razão para a gente acreditar que nós vamos ao cinema seja melhor do que nós vai no cinema. Isso é construção histórica e social. Não tem nada de modo intrínseco, de modo absoluto, essencial, que faça com que a primeira maneira que a gente tende a valorizar seja efetivamente melhor do que a segunda que a gente tende a estigmatizar. Olha que interessante, você está lembrando, por exemplo, o Paulo Freire foi um dos que reconheceu essa distorção e criou um método de alfabetização reconhecido no mundo inteiro, reconhecendo que comunidades se expressam de maneira distinta, né, da linguagem, da língua oficial, né? Mas eu quero ver o Marcelo a respeito disso, e depois eu volto com você, Carlos, para você me dar alguns exemplos de como nós, né, população em geral, e o campo progressista, que pretende mudar as coisas no país, incorpora certos preconceitos na fala. Mas antes eu quero ver você, Marcelo. Então, Robert, hoje eu estou trabalhando no IPEA, na construção e na manutenção de uma plataforma que a gente chama Inclua, Plataforma de Recursos Pró-Equidade em Políticas Públicas. E ela foi desenvolvida justamente para atuar na formação e na mobilização de profissionais que trabalham na implementação de políticas públicas, sobre a necessidade de refletir sobre as experiências dos cidadãos, especialmente dos grupos mais vulneráveis, né, no acesso e no usufruto dos benefícios e dos serviços públicos. A gente imagina que, com o uso da plataforma, esses profissionais se capacitem para conduzir processos de autorreflexão e avaliação sobre os riscos deles tratarem as pessoas, né, os usuários, de forma desigual, seletiva, o risco de imposição de barreira de acesso, cargas administrativas, discriminação, estigmatização, todo tipo de discriminação nas interações entre políticas públicas e usuários, né? E a linguagem é um desses riscos grandes, né? Então, com a plataforma, a gente oferece um espaço para esse profissional refletir sobre suas próprias práticas, e a partir dessa reflexão, a gente tem uma biblioteca de recursos em que ele pode selecionar todo tipo de recurso, pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser podcast,
guias, manuais, qualquer tipo de material que possa contribuir para ele pensar em intervenções nas políticas, né? Intervenções na forma de interagir com as pessoas, de ofertar um bem ou um serviço público. E é isso, e a questão da linguagem ela é muito importante. Assim, a gente tem vários recursos que usam esse tema da linguagem para esse profissional refletir sobre sua própria prática, sabe? Reafirmando o que você está falando, a plataforma Inclua, a ideia dela é alertar sobre os riscos da reprodução, né, das desigualdades na implementação de políticas públicas e oferecer recursos, né, para que esses profissionais planejem intervenções para mitigar os riscos, né, para que a gente não reproduza o preconceito dentro das políticas públicas e perpetua a desigualdade, né? Exatamente. Então, a ideia é que esses materiais possam inspirar os profissionais para possíveis intervenções para mitigar riscos de reprodução de desigualdade. E é importante, é isso, você pode reproduzir riscos em várias dimensões. A comunicação é uma grande área assim, de possíveis riscos, né? Você tem amplas formas assim, de reproduzir riscos na forma como você se comunica, e qual é o tipo de acesso que as pessoas têm à informação, tipo de informação, que linguagem é usada, então tudo isso é importante para a plataforma. Sabe? Essa discussão, eu fiquei interessado em conhecer mais o trabalho do Carlos, justamente até para, de repente, incorporar. E no final, eu quero que você dê o endereço dessa plataforma, que ela é super importante até para profissionais da área de ciências sociais que estão envolvidos, né, na elaboração de políticas públicas, e aí não desconhecem esses mecanismos, né, esses indicadores que a plataforma coloca para melhorar o seu desempenho, que vai refletir numa melhor política pública, né? Nós continuamos com o Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Frank, já passamos a metade do programa, está muito bom aqui a conversa com os nossos dois convidados, e aí eu quero passar para você dar mais informações a respeito de como as pessoas que estão nos ouvindo querem ouvir mais sobre projetos, causas sociais e direitos humanos. É simples, é seguir o Observatório Terceiro Setor nas redes sociais, né? Lá vai obter informações do Brasil e do mundo. No Instagram é simples, @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E os nossos programas, Joel, de rádio também estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Lá todos e todas podem encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da nossa história e refletem também sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor, Joel. Você pode emendar, Frank, quais são as notícias de destaque no site do Observatório? Perfeito, Joel. Convido a todos e todas para acompanhar o nosso site, né? Que é o seguinte endereço, observatório3setor.org.br, ou 3 em numeral. Lá vai encontrar uma série de matérias destinadas principalmente a questões ligadas à cidadania e aos direitos humanos. Há matérias de grande leitura, como, por exemplo, o Brasil tem 1.800.000 crianças em situação de trabalho infantil. Outra matéria também que é bastante lida é que a ditadura torturou e colocou no manicômio estudantes que alfabetizava lavradores. Essas duas matérias estão bastante lidas no nosso site. E é que eu quero dar um destaque especial que está diretamente ligada ao tema do nosso programa hoje, é a matéria que mostra que o 6º relatório Luz apresenta o Brasil de 2022 como vanguarda do retrocesso, Joel. Essa é uma matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, e que diz que foi acabado de ser publicado o 6º relatório Luz da Sociedade Civil da Agenda 2030, né, que avalia os objetivos do desenvolvimento sustentável e como que isso está sendo implementado no Brasil, né? Uma série de instituições que fizeram
essa pesquisa, né, realizou essa pesquisa, e lá mostra que o Brasil está numa situação bastante gravíssima, né, em meio às crises sanitárias, climáticas, ampliação da fome e perda da biodiversidade em todo o planeta, que atinge diretamente o Brasil. E isso faz com que a gente esteja na vanguarda do atraso, né? Não cumprindo a Agenda 2030, que é importantíssimo para que o Brasil seja um país sustentável. E para finalizar, João, essa matéria e as outras que eu citei, todos e todas vão encontrar no nosso site um recurso importantíssimo, que é o recurso de audiodescrição. As pessoas com deficiência visual poderão ouvir as nossas matérias, e mesmo aquelas que, durante o seu dia a dia de trabalho, querem ouvir as matérias que estão no nosso site. Isso, João. Legal, Franklin. Daqui a pouco você volta com perguntas para os nossos convidados, né? A partir dessas matérias mais lidas no site do Observatório e na fala, né? Na entrevista que eles estão dando hoje a respeito das informações sobre a plataforma Inclua, por exemplo, que o Marcelo, a plataforma Inclua, que oferece instrumentos de diagnóstico, formação e subsídios para profissionais que trabalham com políticas públicas. Inclusive, ele ficou de dar o endereço, João. Até podia já dar o endereço para a gente, vamos lá, para as pessoas anotarem. Vamos lá, Marcelo. O endereço dela é inclua.ipea.gov.br. Inclua. Sem o www, né? Sem o www. Inclua. Isso, inclua.ipea.gov.br. Tá aí. Você que é profissional que atua na área de ciências sociais, ou outros, tá? Outros profissionais, podem ter essa ferramenta da plataforma Inclua. O foco dela... Bom valor. Desculpa, João. Não, o foco dela é principalmente para os profissionais que estão na implementação de políticas públicas, que trabalham principalmente na interação com os usuários das políticas públicas. Muito bem, tá aí. Até o final do programa você pode dar o endereço de novo, né? Porque eu achei muito interessante esse trabalho realizado por você, viu, Marcelo? Carlos, você deu uma aula para nós, história, que você voltou na Grécia, veio para cá, eu achei muito legal, mas eu queria saber alguns exemplos bem práticos de como a gente incorpora na nossa fala preconceitos que já vêm desde a formação, né, do território brasileiro, como, por exemplo, do fim da escravidão, já vem desde a escravidão, né, e que a gente acabou incorporando e não percebe, né? Muitas pessoas, até inclusive pessoas do campo progressista. Isso, exatamente. Acho que um dos resultados assim, mais significativos do trabalho, Joel, que resultou, né, assim, que resultou o livro A Voz do Povo, Uma Longa História de Discriminações, é justamente isso, que é a força desse preconceito está presente no campo conservador, sim, evidentemente reacionário, né, de modo a ultrapassar a força do preconceito linguístico, se a gente quiser resumir assim, tamanha que essas fronteiras de tempo, espaço, campo do conhecimento, elas são assim perfuradas, atravessadas pelo preconceito. Então você passa de um tempo para o outro, o preconceito está lá, você passa de um espaço para o outro, está lá, você passa de um campo de conhecimento para o outro e esse preconceito se conserva. Claro que não sem transformações em função das condições históricas e sociais distintas, né? Para a gente pensar assim, no contexto brasileiro, claro que já tem uma herança da longa duração histórica desses preconceitos. O primeiro registro histórico, se vocês me permitem fazer uma breve referência, está na Ilíada, né, nessa epopeia do Homero, o canto 2, tem um cara lá que a gente poderia chamar assim, um porta-voz popular, chamado Tércites. E o Tércites, quando ele finalmente assim, tem a audácia de falar, porque só deuses, heróis e nobres que falam, que têm o direito de fala. Quando o Tércites, que é o único cara popular, digamos assim, a falar, o que acontece é o seguinte, assim, o Homero já diz que é uma ousadia, que esse cara tem a mania mesmo de falar mal das pessoas, sobretudo dos nobres, né? E depois que ele fala, né, sugerindo que eles desistam da guerra, porque o Agamemnon, que é o grande rei responsável pela empreitada, né, da Guerra de Troia, diz que ele fica com todo o espólio da guerra, que isso não se divide, etc.,
Quando ele termina de falar, o Ulisses, o Odisseu, diz que ele tem que calar a boca, diz que ele é muito agressivo quando ele fala, e mais do que isso, assim, além de humilhá-lo, de mandá-lo calar a boca, ele o agride fisicamente e todos debocham do Tércites, né? Então você tem uma longa história. Quando o Brasil é descoberto, quando começa a história da colônia brasileira, né, e a divisão linguística absoluta entre os poucos falantes de língua portuguesa que nós tínhamos aqui, né, tomados como superiores, e as enormes massas de pessoas que falavam línguas africanas, indígenas ou línguas misturadas, que eram chamadas de línguas gerais, óbvio que você tem um fosso. Esse fosso é um fosso econômico, é um fosso social e é um fosso linguístico também, né? Então, depois da escravidão, como diz o Luiz Felipe de Alencastro, né, grande historiador, a gente ficou ainda mais insensível, né, para as realidades das massas excluídas, né? E só para concluir mesmo, para não dizer que eu não te dei a resposta, Joel, é o seguinte: essa agressividade, essa incorreção que a gente diz que está na fala das pessoas das camadas populares, né, isso a gente encontra, por exemplo, o que eu estudei, texto da Folha, da Veja, do Estadão, falando que, por exemplo, os pronunciamentos do Lula eram agressivos, cheios de erro de linguagem, etc. Né? E aí, se a gente vai para um outro veículo... Isso marca um preconceito em relação à língua oficial e a um candidato que vem das camadas populares. E um segundo exemplo? Exatamente. Assim, então, todos esses veículos, era natural que eu achasse mesmo que eu achei, né? Eles dizendo que a fala do Lula era eivada de erros, era agressiva, que ele era muito deselegante. Se vocês quiserem, sim, um ou outro... Enquanto você vai lembrando de um ou outro, eu quero ouvir o Marcelo. Marcelo, o que te motivou a criar essa plataforma Inclua? Nós estamos a 10 minutos. 5, na verdade. Para encerrar o programa, 5? Desculpa, 5. Então, eu vou anunciar aqui, nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre redução das desigualdades, com o Carlos Piovesani e o Marcelo Galiza, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Nesses 5 minutos, então, enquanto o Carlos já pega mais 2 exemplos para o ouvinte falar, bom, eu quero saber se eu estou, digamos, continuando com preconceito em relação à minha fala, em relação à sociedade em geral. Frank, o seu destaque final. Olha, fazendo uma síntese do programa de hoje, eu acho que uma das formas que a gente pode reduzir as desigualdades é começar a combater o preconceito linguístico. Agora sim. O seu destaque final em 2 minutos, por favor, Carlos. Os exemplos de como nós incorporamos esse preconceito na nossa fala. A gente incorpora, Joel, porque a gente repete o que circula hegemonicamente assim, na nossa sociedade. Se hegemonicamente a gente diz que tem a maneira certa e a maneira errada de falar, se isso se estabelece como algo natural, né, incontornável, é uma tendência geral de que, mesmo no campo progressista, como eu estava dizendo ainda há pouco, assim, era natural que eu encontrasse em texto da Folha, da Veja, dizendo assim, o Lula é um operário barbudo, que fala português errado, etc. Mas daí, num outro veículo, da Carta Capital, por exemplo, você tem o seguinte, dizendo que o Lula não é elegante, que o Lula comete erros de português, etc., ainda que ele seja o melhor candidato. Tá vendo? Isso é um exemplo típico dessa tendência da gente, mesmo no setor progressista, de achar que é algo natural. Isso é o preconceito de classe em relação aos veículos de comunicação. E a população em geral? Eu, você, eu e Frank, por exemplo, comandamos 3 programas de rádio. Nós incorporamos algum tipo de preconceito. Certamente. Assim, todas e todos nós... Fala um exemplo rápido desse preconceito que a gente incorpora. Um rápido seria, por exemplo... bom, como eu dizia ainda há pouco, assim, qualquer um de nós, mesmo eu, assim, com um lastro de algumas dezenas de anos na formação de linguista, sociolinguística, análise do discurso, etc., eu não ouço do mesmo jeito, nós vai no cinema, sabe? Isso o tal, isso me dói no ouvido, como as pessoas dizem. Não, isso me incomoda. Ninguém passa ileso, ninguém passa incólume. Então, precisa de muita instrução. Deve ter incomodado muito os ouvidos do professor Frank Valverde. Seu destaque final, Marcelo. Então, eu acho que o Carlos ele colocou a questão da linguagem e é uma manifestação muito importante da desigualdade estrutural que a gente vive, né? É um processo
persistente, durável e permeia todas as relações sociais. A linguagem é uma manifestação, mas isso acontece em várias dimensões da vida social, né? Que faz parte de um legado histórico, colonial, escravagista, patriarcal, e que criou uma ordem institucional que garante a sua manutenção. Então, isso se manifesta e se realiza no cotidiano, né, das pessoas, e tem um processo de normalização. A gente não percebe estar fazendo isso. Você não dá para responsabilizar o indivíduo. É uma questão de você compreender o desafio, que é um desafio estrutural, né, de uma cultura que recepciona, legitima e aceita esse tipo de fenômeno, né, nas nossas relações. Então, eu acho que a plataforma Inclua, ela visa mostrar isso para as pessoas que trabalham com políticas públicas e mostrar que, olha, não estou responsabilizando o profissional, o servidor público. A gente precisa encarar esse problema de reproduzir desigualdades, mesmo em políticas que têm como objetivo reduzir desigualdades. Então, a gente precisa encarar o problema, conhecer a complexidade desse problema, sua característica, né, estrutural, e ainda num contexto difícil, né, de um estado de bem-estar que tem várias incompletudes, fragilidades, com orçamentos reduzidos, com a dificuldade do tamanho do nosso país, né, que é onde políticas universais não tem como ser iguais para todo mundo. Você tem população indígena, população quilombola, você tem ribeirinho, você tem população urbana. É impossível você pensar numa política universal que atenda todo mundo de forma igual. Então, você tem uma complexidade imensa para lidar com essa inclusão. A complexidade imensa, usando o seu termo, para desenvolver políticas públicas e a complexidade imensa para mudar nosso linguajar e parar com os preconceitos que há muito tempo nos acompanha e acompanha a fala do brasileiro em geral. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço muito a presença de Carlos Piovesani, que ele é professor associado da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do CNPq. Marcelo Galiza, mestre em Economia pela Unicamp, especialista em políticas públicas e gestão governamental, lotado no IPEA. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da realidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.